Sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos conhecer, construir e utilizar a máquina mais importante e poderosa que você pode ter. Todos os grandes fotógrafos do mundo utilizam este equipamento para produzirem seus melhores clipes. Vamos construir juntos uma máquina crachá de papel e entrar nesse fantástico universo da fotografia lúdica. Construindo a máquina crachá de papel. Na descrição do vídeo, você vai encontrar um arquivo PDF com o nosso caderno lúdico, com o modelo de nossa máquina e o seu manual de utilização. Baixe o arquivo, imprima e recorte o molde de sua máquina. Depois disso, você vai precisar de folhas de cartolina, lápis, tesoura, estilete, barbante e um perfurador de papel, além de uma caneta esferográfica. Com o molde, faça o desenho das máquinas na cartolina. Depois recorte com a tesoura e faça o corte do meio com o estilete. Agora, com o furador de papel, faça os furos nas pontas e passe o barbante e amarre. Pronto! Você já está com a máquina pronta. Agora, você pode personalizar ela com nome, desenhos, cores ou pedir para que seus alunos realizem junto com você esta tarefa. Como utilizar a máquina crachá de papel? Agora, vamos aprender a utilizar a nossa máquina para exercitar o que denominamos de fotografia lúdica. Inserida no processo de educação visual, esta máquina se constitui num poderoso instrumento de iniciação de crianças, jovens e adultos nas artes visuais, mais especificamente na fotografia e no audiovisual. Ela, além de ser o crachá para a identificação dos participantes da oficina, é a ferramenta pedagógica que vamos aprender a utilizar, seja em sala de aula, seja em oficinas de fotografia e cinema, seja em atividades de grupos e comunidades, etc., a ter o olhar fotográfico. Com ela, exercite a composição fotográfica, ou seja, a noção de enquadramento, percebendo os elementos de composição no retângulo, relacionando aspectos como primeiro plano, o que está mais próximo da câmera, e segundo plano, o que está depois, atrás do primeiro plano. Relacione ainda aspectos de composições estéticas, como composições que ressaltam linhas, formas geométricas, curvas, texturas, cores, etc. Lembre-se de construir imagens na horizontal ou vertical. O mestre Cartier-Bresson falava que fotografar é a arte de incluir e excluir coisas do retângulo. Ou seja, vamos pensar naquilo que estamos inserindo em nossa composição e aquilo que estamos descartando, construindo a intenção do ato fotográfico, contribuindo com a alfabetização visual dos participantes, despertando neles a leitura e a escrita com a imagem. A diversidade, maneiras diferentes de ver e perceber o mundo. O corte central da câmera pode ser também um elemento de reflexão e construção subjetiva da imagem, destacando ainda a diversidade de olhares, realizando cortes quadrados, como as tradicionais fotos de Instagram, ou o tradicional retângulo da fotografia e do cinema, ou ainda as fotografias circulares das primeiras câmeras Kodak, ou também outras possibilidades do olhar através de uma janela. Esse quadrado ele é algo bem subjetivo, né? Então nós podemos fazer a construção da nossa máquina como uma ferramenta de promover no grupo uma reflexão sobre essa diversidade de olhares. Existem diferentes maneiras de ver e perceber o mundo, que elas são construções culturais, e nós podemos descondicionar o nosso olhar, buscando outras maneiras de enquadrar o mundo, não existindo certo ou errado, apenas o diferente. As lentes.
Outro elemento que pode ser inserido na atividade é o entendimento dos tipos de lentes que existem nas câmeras e os movimentos de zoom, posição de proximidade ou distanciamento da máquina com o rosto, determinando o tipo de lente utilizada. Se uma grande angular, aumentando o campo de visão próximo do olho, ou uma teleobjetiva, recorta um detalhe distante. Os movimentos de câmera, ângulos e enquadramento. Podemos também utilizar nosso equipamento para exercitar com os participantes os movimentos de câmera do audiovisual, podendo o corpo funcionar como eixo ou tripé para os movimentos de pan e de tilt. Pode ser ainda usado uma cadeira de rodinhas, um skate, etc., para observar os movimentos de uma dolly, um carrinho, ou um plano sequência, Steadicam. Os ângulos. Os ângulos podem ser trabalhados ao propor que os participantes observem a cena com suas máquinas de papel, de cima para baixo ou de baixo para cima, ou na posição frontal. Nas atividades para a produção de retratos, onde são formadas duplas e um constrói a imagem lúdica do outro, pode ser trabalhado com os participantes os enquadramentos: plano geral, plano aberto, plano americano, plano médio, close e super close. Definindo o foco, elemento principal. Sempre que você for fotografar com sua máquina, defina o elemento principal de sua foto. Qual assunto central você pretende destacar? Qual o texto visual que você está construindo no visor? Lembre-se de que uma boa imagem busca a simplicidade. Muitas vezes precisamos eliminar informações e elementos que poluem a imagem com informações desnecessárias, no primeiro ou no segundo plano da cena. Botão disparador. Esta é, sem dúvida, a grande inovação de nosso equipamento. Com técnicas simples, podemos realizar o gesto clássico de apertar o botão, dar o clique, disparar a flecha e acertar o alvo, como o mestre Cartier-Bresson. Desenvolva o momento decisivo. Construa no visor a cena ideal, com maior impacto estético. Para facilitar e fixar melhor este momento, utilize técnicas como fazer o famoso clique com a boca, ou estale o dedo, ou bata com a mão na cabeça, ou simplesmente estale um acessório que acompanha sua câmera, colocando a caneta com o botão disparador e aperte a caneta na hora do clique. Revelando a imagem. Esta é uma das grandes riquezas simbólicas de nosso equipamento e do processo de educação lúdica do olhar, pois estaremos exercitando a memorização visual e a concentração por meio de técnicas simples e eficientes. Estas técnicas de revelação da imagem são importantes instrumentos pedagógicos e devem ser utilizados nas atividades mais diversas quando nós estamos trabalhando com a nossa máquina de papel. Depois que você fixar a imagem produzida na sua memória, que pode ser confirmada no momento do clique, como eu já falei para vocês, nós estamos prontos para revelar essa imagem. Isso pode ser feito de pelo menos 3 maneiras diferentes, mas você pode também criar a sua maneira. A primeira maneira de revelação é através do desenho. Através do uso do desenho, as imagens podem ser reveladas, exercitando a memória e a linguagem visual, além da expressão artística. Lembramos que o mais importante não é o desenho técnico, sua qualidade, mas sua expressão, sua representação enquanto exercício de fixação da composição fotográfica tridimensional que nós vimos no visor para um plano bidimensional, o papel. Uma outra maneira de você revelar sua imagem é de forma oral. Use as palavras para expressar as imagens produzidas.
funciona como uma importante ferramenta de articulação e memorização visual. Com ela, você pode descrever detalhadamente a cena captada e fixada, fazendo com que as pessoas que escutam a revelação exercitem a imaginação e reconstruam visualmente a imagem produzida. Construções cênicas. Através dessa técnica, podemos verificar a riqueza dessa máquina, pois podemos solicitar que as imagens fixadas sejam reveladas sem uso de palavras, mas utilizando expressões cênicas, mímica e até mesmo a reconstrução de cenários e personagens por grupos, favorecendo o trabalho cooperativo e a cenografia, além da expressão artística e da linguagem corporal. Uso em atividades. A fotografia lúdica pode ser utilizada em dinâmicas de grupos para a construção de retratos entre os participantes, favorecendo o entrosamento do grupo e a apresentação de seus nomes e características pela revelação do retrato, produzida pelo outro. Em atividades escolares, pode ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento da observação e da composição visual, explorando lugares e temas pelo grupo. Outros usos e ideias podem e devem ser construídas, exibindo as imagens. Sempre nas atividades que desenvolvemos, a exibição do resultado é um elemento fundamental. Além de motivar e cativar, exercita a noção de produção, montagem e exibição de imagens, e a conversa e a interação que resultam desse encontro. Como tudo que é belo deve ser mostrado, e não falamos da estética apenas, mas da beleza do processo, da desconstrução e construção do olhar, da subjetividade que se expande ao nosso meio, organize exposições com suas imagens, produza fotografias e vídeos dos processos pedagógicos da fotografia lúdica e compartilhe com todos nós. Nossa história. Espero que tenham se interessado em utilizar a nossa maravilhosa máquina. Ela foi desenvolvida ao longo de 15 anos de oficinas de fotografia no Nordeste brasileiro, realizados na época pela entidade cultural Zoom Fotografia. Meu agradecimento especial a Keila, Andréia, Teotônio, Vladimir, Gilvana, Adriano, Tássio e muitos outros que participaram, apoiaram e contribuíram para o desenvolvimento desta e de outras atividades lúdicas, do que eu denominei de fotografia lúdica, contribuindo assim para o processo pedagógico da educação lúdica do olhar, que eu apresento aqui para vocês. Até a próxima aula.